Então, bom dia para todos. Meu nome é Eisa, tá? Eu trabalho na ESIG. Vou fazer essa apresentação do módulo de faturas para vocês. Considerando, assim, que faturas é um desses módulos que está dentro lá do sistema CIPAC, né? Aí, falar sobre um pouquinho dessa agenda, como vai ser, vou falar sobre a questão do módulo, né, essas principais funções que ele tem, o acesso, os perfis envolvidos no módulo, essa visão toda que tem desse fluxo de atividades, as integrações que ele possui com outros módulos, e aí a gente faz uma navegação ali demonstrativa, se for o caso, com algumas funcionalidades principais ali, considerando que é uma apresentação um pouco mais geral. Então, nesse contexto, assim, do módulo de faturas, para a gente falar um pouquinho de onde ela estaria aqui inserida dentro do CIPAC, né, que é um sistema que dá todo esse aproveitamento das funcionalidades que tem de outros dos módulos com as integrações, então ele subsidia toda essa gestão administrativa da instituição, né, por meio dessa automação integrada dos processos, logísticos, com fluxos de orçamento, requisições, compras, licitações, contratos, patrimônio, almoxerifado, e aí a gente tem ali faturas, que é uma dessas etapas que o sistema possui, junto com ali, na sequência, a liquidação de despesa e outras atividades como manutenção de infraestrutura, obras, transporte e protocolo, né? Especificamente, esse módulo de faturas permitia a gestão de faturas por meio dos contratos com fornecedores ou prestadores de serviço, tá? Reunindo essas informações referentes aos gastos com os hotéis, passagens, contas de telefone, que é dos grandes pontos do módulo, água, energia elétrica, permitindo, assim, esse cadastro das faturas, serviços e notas fiscais emitidas, incluindo o processo de pagamento e o montante de faturas. Então, assim, se for falar de um modo geral, esse módulo de faturas, ele não é um módulo muito grande, ele é um módulo pequeno, a gente vai tratar um pouco mais, assim, entrando nessa parte em que ele fala sobre os serviços de telefonia, que é o grande forte, assim, do módulo, mas ele também fala sobre gastos de energia e algumas outras coisas, assim, como o consumo de água também, essas coisas, essas contas, tá? Sobre o acesso ao sistema de conhecimento de todos, então a gente tem aqui o acesso por meio do módulo de fato, né, com o login e senha, a gente tem dentro do sistema já essa parte de acesso, então ali no módulo faturas, no portal administrativo, ele tem uma aba aqui que é específica de telefonia, com um catálogo, com essas informações, e no portal público ele também apresenta uma informação de telefones, assim, não é tão, como se diz assim, não é tão completa essa forma de apresentar os dados de telefonia, mas é uma apresentação, é uma informação de telefone, então, por exemplo, ele busca por unidade, se eu colocar aqui um telefone de serviços gerais, aí ele vai dar o telefone que tem registrado para serviços gerais. Lembrando sempre que são telefones que são considerados públicos, né, e onde é possível também, na hora, no momento do cadastro do telefone, dizer se aquele telefone pode ser apresentado no catálogo ou não, ou se é um telefone restrito. Quando a gente fala em telefonia, a gente está falando tanto na telefonia, assim, né, do telefone fixo, como a gente pode estar falando também de celular. Então, no momento do cadastro, assim, desse telefone, o sistema ali permite a esse gestor de telefonia fazer uma separação entre aquilo que pode ser publicado e o que não. Às vezes tem um telefone celular que é um pouco mais restrito, ou um telefone departamental também, às vezes de algum gabinete, alguma coisa, que ele é um pouco mais restrito e não pode ficar no acesso nem de um catálogo dentro da instituição, menos ainda dentro do portal público, tá? Eu queria só fazer um questionamento, assim, uma pergunta, se tem alguém aqui na apresentação que é específico dessa área, como se fosse de serviços gerais, que trata de telefonia, que trata de contas de água, de luz.
Tem alguém aí que trata especificamente disso? Eu não. Não. Tem não, Daniel, tem não? Tem não. Tá. Esse serviço seria mais ou menos assim para o pessoal de atividades de serviços gerais, né, que faz esse controle de telefonia, inclusive do catálogo telefônico. Seria até importante, assim, ou eles estarem presentes, ou passar essa apresentação depois para que eles possam ver, e assim, se for o caso de tirar dúvida, a gente pode tirar, assim, depois, porque é bem interessante, ele monta mesmo uma informação, assim, geral de catálogo. Vamos lá, então, eu vou falar dos perfis que tem no módulo. Ele tem um gestor de faturas, tá, em que esse gestor de faturas consegue ter uma atribuição de cadastro de fatura e controle um pouco dessa fatura, lembrando só que a fatura, ela tem eu não sei se alguém já teve acesso, assim, a essa questão das faturas de telefone, assim, de uma instituição, mas vem um bolo, assim, né, vem aquela quantidade grande de faturas, muitas folhas, né, dependendo do tamanho da instituição, e aí essa fatura essas contas telefônicas têm um nome de fatura, ela não fica como se fosse só uma nota fiscal, então eu posso ter uma nota fiscal, mas eu tenho as faturas ali, porque elas dizem respeito a várias informações que tem, no caso ali de telefone, ou quando é de água, ou quando é de luz, alguma coisa desse tipo, tá? Então, eu tenho esse gestor de faturas, um gestor de acompanhamento de faturas, em que ele tem um acesso especificamente só do acompanhamento ali para a fatura, um gestor de telefone, que ele tem acesso específico a uma aba de telefone, e um cadastrador de telefone, onde ele tem uma atribuição específica só para cadastrar telefone, tá? E aí tem um gestor de telefonia lá no portal administrativo, onde ele também pode ter umas interações, inclusive para visualizar algumas coisas e fazer algumas coisas por lá, tá? Alguma pergunta aqui até agora? Não, né? No fluxo de atividades de faturas, a gente tem aqui o cadastro de fatura em si, né, onde o gestor tem a possibilidade de cadastrar essa fatura, aí se esse serviço é vinculado ou não a uma fatura, ele adiciona a nota, cadastra o processo de pagamento e cadastra o despacho para pagamento. Ou se não for, né, vinculado à fatura. Se for vinculado à fatura, o serviço estiver vinculado à fatura, cadastra o serviço e registra o pagamento de serviço. Dentro de um fluxo, assim, mais do próprio SPAC, essa parte de faturas, ela estaria aqui, mais ou menos nesse ponto, onde eu deixei em verde, né? Então, eu tenho o orçamento, que ele é destinado ali no início, eu tenho um momento ali das requisições, quando é o caso, aqui eu faço um apontamento para alguma coisa quando é de patrimônio ali, aí eu tenho uma licitação, tenho um empenho, eu tenho um contrato e vai para liquidação. Então, se fosse um serviço de telefonia, essa requisição, ela estaria vinculada ao elemento de despesa do serviço de telefonia, que é um dos serviços dentro do catálogo, né, que é um catálogo de materiais e serviços, então ia ser contratado, né, ia ser feita a compra e a licitação desse serviço. Isso pode também ser a parte de energia elétrica, a parte de fornecimento de água, esgoto, essas coisas, ia ser empenhado esse serviço, ia virar um contrato e teria que ir a fatura, que mensalmente ia especificar quanto disso estava sendo consumido ali mês a mês, tá? Então, ele tem ele entra, depois da fatura aqui, ele entra para essa parte aqui, de material e serviço contratado, onde é possível fazer esse controle. No módulo especificamente, então, eu tenho aqui, ó, uma aba de operações, onde eu tenho a parte de faturas, o cadastro dessa fatura, o serviço, esse detalhamento do serviço e a listagem. Eu tenho alguns cadastros aqui que são importantes ali, que é o
cadastro de empresa, um cadastro de localidade. Então, esse cadastro de localidade é importante para poder fazer para ter uma interação, seja no catálogo, seja para o próprio serviço, seja para falar sobre um campus. Então, o sistema, inclusive, permite que, para esse módulo, um cadastro dos campos, conforme a necessidade do módulo de faturas, tá? E esse cadastro aqui de notas, né, com o processo de pagamento, que seria uma continuação. Na aba telefonia, a gente tem a parte de cadastrar os telefones, de consultar esses telefones, essas contas telefônicas que podem ser carregadas aqui. Então, aqui para essa parte das contas, a informação que eu passo, inclusive específica, assim, mais para o Daniel, a conta telefônica, Daniela, geralmente a empresa tanto manda a fatura, quanto eles mandam também um arquivo digital, tá, com essas informações. Então, para que não viesse a ser necessário, assim, por exemplo, um cadastro como se fosse uma replicação das informações daquela fatura, né, onde fala momento a momento, quanto foi feito, assim, ó, gastou tanto nessa ligação, então, para que não seja feito isso de um por um, aí é possível obter com a empresa esse arquivo. A gente mais ou menos especifica quais são as informações que quer, mas é meio que padrão, eles colocam lá um número, a data, a hora, quanto foi o gasto ali, então, isso seria carregado aqui no sistema, tá? Então, quando for usar, eu acredito que vocês não estejam usando essa parte desse módulo, então, quando for usar, tem que fazer uma conversa um pouco mais refinada, para a gente identificar qual é o arquivo que a empresa aí, oferece, né, e como é que a gente pode colocar esse arquivo aqui. Então, seria feito mês a mês, seria inserido esse arquivo, tá? Então, ele tem ali algumas informações sobre localização, pagamentos, esses relatórios, um cadastro do perfil do telefone, se ele é celular, se ele tem ligação se ele é liberado ilimitado, se ele só pode fazer um serviço A, B, porque isso é muito específico de cada empresa de telefonia, muitas vezes, às vezes até por estado, e em alguns momentos isso muda, né, isso passa a ser um pouquinho diferente. E na aba de consultas e relatórios, ele não tem muita coisa, ele tem só um sintético por empresa e um sintético por unidade. O sistema, nesse ponto, ele tem poucas informações com relação a consultas e relatórios para o geral. Ele apresenta aqui na aba de telefonia, ele apresenta alguns relatórios, assim como gasto, detalhamento da linha telefônica, custo de telefonia por dia da semana, ele tem algumas coisas, mas que depende desses dados aqui, onde possa ser colocados os dados de cada um dos telefones, e ele tem para a aba de operações aqui, só informações específicas, assim, uma listagem do serviço, uma listagem da fatura, tá? Então, é um pouco mais concentrado dentro das abas do que necessariamente dentro do relatório. Lá no portal administrativo, como eu falei, tem um menu lá, que é o menu específico para telefonia, onde é possível cadastrar uma linha telefônica, atualizar o catálogo da unidade, consultar um catálogo, os telefones da unidade, mas tudo isso aqui depende também de ter um perfil, que é aquele perfil que eu falei que existe para o portal administrativo, onde tem acesso a isso, tá? Então, a consulta do catálogo, não. Então, é liberado para os usuários que acessam o CIPAC, mas a consulta do telefone fica limitada àquele telefone, se é um telefone, entre aspas, público ou não, se pode ser publicado no catálogo ou não. No portal público, como eu falei, aí já fora mesmo de acesso à internet sem
necessidade de credencial nenhuma, existe lá, como se fosse um portal de transparência, existe um menu para telefonia, onde é possível encontrar pela palavra-chave. Então, ele diz aqui, por exemplo, uma direção de uma PROAD, o departamento de computação, ou serviços gerais, conforme a palavra-chave foi cadastrada, conforme esse telefone foi cadastrado, só um minutinho, por favor. Conforme esse telefone foi cadastrado, aí é possível encontrar. Então, ele também não deixa, assim, muito aberto, assim, eu quero achar o telefone específico, por exemplo, da EISA. Aí eu coloco o EISA e aí aparece o telefone da EISA, a não ser que tenha sido cadastrado dessa forma, e esse telefone que tem um nome, ele tem recebido, assim, telefone EISA, serviços gerais, por exemplo, tá? Ou, a parte de um nome, assim, específico, como se fosse uma localidade, como se fosse um setor, teleatendimento, ou a parte de TI, de telefonia, ou de telecomunicações, ou de computação, tá? Alguma coisa desse tipo. As integrações e configurações do sistema, a gente tem uma forte integração aqui com o módulo de contratos, né? Porque aí eu falo sobre o cadastro de faturas e de notas fiscais, onde eu envolvo também uma parte de processo de pagamento. E aí, talvez por esse fato de ter essa forte ligação com o módulo de contratos, com essa questão das notas fiscais, e ser um módulo que trata também de uma forma mais detalhada esse cadastro das notas, né, detalhamento de quanto é o gasto por unidade, essas coisas, ele também tem lá dentro do módulo uma aba de telefonia. Não sei se algum gestor de contratos que está por aí já percebeu isso, já identificou, mas ele tem lá também uma aba de telefonia. Com relação a configurações do módulo, não tem muita coisa, assim, o módulo tem 3 parâmetros, é o total mesmo de parâmetros que existe dentro para o módulo, e ele está no siga-de-mim. Então, ele fala aqui sobre desconsidera valor cobrado, então verifica se existem telefones em que os valores não selecionados devem ser desconsiderados. Tem um outro parâmetro que fala ID da linha de lançamentos avulsos móvel, identificador da linha telefônica que serve para armazenar os lançamentos avulsos, oriundos das faturas telefônicas, e valores desconsiderados, identifica quais telefones e em que valores não selecionados devem ser considerados. Então, é uma coisa mais de configuração de módulo, não tem nada muito específico que diz respeito, assim, essa área de gestão, isso aqui é alguma coisa que muda muito, a gente precisa ver. Então, é uma coisa muito específica. Aí eu vou fazer uma demonstração agora, no próprio módulo, fazendo uma navegação, para que vocês vejam um pouco de como ele funciona. Aí eu pergunto, assim, até agora, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, ou que queiram colocar? Nenhuma? Certo, então vamos lá para a navegação no sistema. Pode seguir, tá dando para Ok. entender. Ele é bem simples, né, Daniela? É um módulo que ele não tem, assim, muitas coisas diferentes, assim, é basicamente um controle só disso aí, e ele não vai ter muitas regras, muitos impedimentos, não. Acho que ele vai mais gerar informações do que ter informações. Eu vou entrar com um usuário meu mesmo, porque a gente tem essa questão da restrição com relação às informações, né, de outros servidores. Demorando um pouquinho. O clone está tranquilo aí para você, Daniel? Daniel? Oi? O ambiente, vocês estão vendo o compartilhamento ainda ou não? Caiu. Então, O ambiente clone está tranquilo aí para você? Eu estava navegando nele agora há pouco. deixa eu ver aqui.
Tem que ser esse, Isa. Eu entro em um outro aqui, ó, o de, acho que é pré-homologação. Qual é o endereço aí? Deixa eu ver. Sim, mas Eu tava não, ele, navegando. ele tá fora também. É, Eu acho nossa, que tá aí alguma coisa na universidade, tá sabendo, sério? tava navegando nele agora um pouquinho antes de falar O quando eu microfone tava. tá desligado, sério. Ah, entrou. Tô sabendo não, Daniel. Todos os ambientes aí, Daniel, estão fora? Não, ó, esse aí agora entrou. Deixa eu ver o normal aqui. Não, eu acho que O agora meu aqui voltou, tá Isa. Se o entrando seu não normal. estiver voltado, olha esse IP aqui. É, o meu também agora tá. Deixa eu ver aqui. Parece. O clone mesmo? Oi? É o clone mesmo? Ah, eu não sei te falar, não. Eu tô entrando nesse IP aqui, ó. Não sei se você tá vendo o chat. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu consigo entrar pelo IP, apesar de que tá uma VPN. Vamos ver. Mas eu acho que ele. A massa toda que eu tinha cadastrado era lá. Vamos ver o que a gente consegue vencer, então. Não sei se dá para fazer muita coisa, porque eu tenho que envolver contrato, sabe? O contrato tem que estar cadastrado lá. Mas vamos ver aqui. Deixa eu só tentar mais uma última vez aqui nesse plano, senão. Eu falei aqui com o Felipe, para ver se o Felipe. Então, vamos ver aqui o que eu consigo vencer nessa parte. Então, a gente tem aqui o cadastro da empresa, essa informação é uma coisa importante, assim, que quando for fazer o cadastro da fatura, é importante observar. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a Telemar, tá? Opa. Vou pegar aqui a Telemar, ele não tem aqui, tele. Então, vou pegar essa Telemar aqui e vou observar como é que está o cadastro nela. Está vendo que existe aqui, ó, emite fatura, sim, e existem situações em que emite fatura, não. Quando eu tenho aqui um emite fatura, sim, aí eu consigo colocar ele dentro desse módulo para a gente gerar algumas faturas e fazer as interações que precisa, tá? Então, essa aqui é premissa mesmo, tá, Daniel? Isso aqui, se em algum momento você perceber que alguém, olha, não está aparecendo aqui a minha empresa, é porque dentro do módulo, então, é porque não está marcado como sim. Então, é importante ter isso. Se eu buscar aqui, sei lá, uma outra empresa, assim, vamos pegar aqui, ó, essa 14 bis aqui, ó, ela está marcada como não. Então, ela não vai apresentar, deixa eu só colocar aqui, ela não vai apresentar aqui como uma empresa em que eu posso cadastrar o serviço. E onde é que isso vai me aparecer? Na hora que eu venho fazer aqui o cadastro do serviço, eu tenho a informação aqui, ó, qual é a empresa, tá vendo? Se eu não tiver marcado lá o sim, eu não consigo trazer para cá. Eu acho que esse aqui é o ambiente clone mesmo, Daniel, porque eu tinha ativado aqui a CEMIG e outras coisas aqui para a gente ver, tá? Então, acho que é esse mesmo, vai dar certo aqui. Então, eu tenho que ter essa informação da empresa. Então, digamos aqui, ó, vou pegar uma Telemar, vou colocar aqui uma unidade em que eu já tenho um contrato que tem essa unidade como
uma das unidades beneficiadas para consumir o valor, e aí eu posso cadastrar uma fatura, tá? De onde é que vem essa fatura, quando eu vou cadastrar aqui dentro do serviço? Ela vem do cadastro da fatura, tá? Então, algumas coisas aqui dependem uma da outra. Para eu conseguir cadastrar aqui um serviço, eu tenho que ter a empresa marcada como sim. Para eu conseguir cadastrar uma fatura, eu preciso ter, inclusive, a localidade. Para cadastrar a localidade, eu preciso ter o campus. Então, essas coisas meio que se conversam. Então, eu vou listar aqui mais ou menos o que a gente tem, ó. Eu vou pegar um campus que já está cadastrado, eu peguei, por exemplo, essa localização aqui e fiz o cadastro dela. Então, o que tem de informação? Eu tenho a localidade aqui, eu tenho qual a unidade que ela faz parte, qual o endereço, o bairro, o campus, um CEP e um telefone, se for o caso. Então, quando eu vou cadastrar uma localidade, eu tenho que ter o campus, então eu poderia vir aqui e cadastrar. Eu só tenho um campus cadastrado, que foi só um teste que a gente fez, mas eu vou cadastrar um novo aqui. Então, vou colocar aqui parecido com o nome. Ó, então, cadastrar um campus aqui. Está aqui uma apresentação. A gente bota sempre teste porque fica um pouquinho mais fácil de apagar depois. A gente coloca aqui qual o estado e o município. Então, vamos colocar aqui Belo Horizonte. Aí ele cadastrou um novo campus, tá? Quando eu venho aqui e vou cadastrar a localidade, então, eu cadastro aqui, ó, a localidade, vou botar aqui a apresentação. Aí eu digo qual a unidade, eu estou colocando uma unidade que se refere ali a um contrato que eu já tenho, eu boto o endereço, o bairro, aí ele me apresenta aqui o campus, tá? Então, ó, o campus que eu tinha cadastrado está aqui. E aí eu boto um CEP, se for o caso, um telefone, tá? Então, eu faço esse cadastro. Isso é premissa para que eu possa cadastrar uma fatura. Aí, agora, vocês vão entender por quê. Por exemplo, eu tenho aqui uma fatura que eu estou cadastrando, então, ele vou pegar aqui de telefonia, vou colocar um número nela aqui que eu vou me lembrar depois, 26101, Telemar, deixa eu só fechar a porta aqui. Vou pegar aqui a Telemar que eu fiz o cadastro lá, coloco a unidade que eu tinha feito o registro, então ele me dá aqui a divisão, por exemplo, Prefeitura de Campos, né? Aí eu tenho as localidades cadastradas conforme a unidade. Então, quando eu faço o cadastro da localidade lá, eu determino que aqui, quando eu falar sobre essa unidade, ele vai me apresentar quais são as unidades. Quando a gente volta esse olhar, assim, uma questão de telefonia, então, por exemplo, digamos que eu tenho um telefone ou uma fatura que ela relacionada a isso, relacionada a essa questão das localidades, digamos que vocês querem fazer um controle por campus, digamos que querem fazer um controle mais específico por um determinado departamento, então vocês poderiam ter dentro do departamento subdivisões ou uma divisão só, isso vai ajudar muito na forma com que as informações vão ser identificadas ali como gasto, né, daquela unidade. Então, eu vou pegar aqui uma localização e vou colocar aqui o contrato. Eu vou botar esse contrato 6 de 2016, porque é um contrato que já está determinado lá, quando foi cadastrado, que ele era dessa empresa Telemar, tá? Então, isso é importante, assim, para a gente fazer essa vinculação. Lembra que eu falei que existia um vínculo bem assim, forte, né, do módulo de faturas com o módulo de contratos. Então, vamos lá.
Aí eu vim aqui, cadastrei a fatura, aí eu posso cadastrar o serviço. Então, eu venho, pego a Telemar, busco aqui qual é a unidade. Ele me diz quais são as faturas que estão disponíveis aqui para ser feito o cadastro. Então, essa informação é bem importante, assim, justamente por isso. Ele tem uma sequência e aí eu consigo fazer. Então, eu vou pegar essa aqui da apresentação. Vamos aqui fazer o cadastro como se fosse o mês de agosto, de setembro. Vamos colocar aqui com essa data. Se eu quiser, eu posso colocar um número, uma data ali de pagamento, né? Uma data máxima de pagamento. O processo, ele me exige que eu tenha um processo válido dentro dessa informação, dentro desse cadastro. O processo que eu tenho aqui é o processo do contrato que eu estou colocando, mas poderia ser qualquer um, desde que fosse um processo válido. Eu vou colocar aqui uma informação de fatura no valor de R$ 1.200, o valor líquido, eu poderia ter um imposto retido, que eu também posso determinar qual é a alíquota lá, na hora que eu cadastro a empresa, aí eu determino qual é essa alíquota, tá? Então, eu vou fazer o cadastro aqui. Aí eu pego essa fatura, ó, eu cadastrei aqui, né, a 26.11.01, que foi no valor de R$ 1.200, e aí eu posso fazer a alteração, a atualização desses valores, então esse valor fica armazenado aqui, certo? Se eu vier aqui para detalhar esse serviço, eu coloco ali o número do processo, 2016, e ele me dá aqui quais são as faturas que tem disponíveis e quais são os serviços. Então, eu posso determinar aqui, que aqui é um determinado telefone, né, vou botar aqui 997376, que é um telefone que eu já tenho cadastrado. Então, eu vou botar esses R$ 1.200 aqui para ele, tá? E vou cadastrar. Então, detalhamento cadastrado com sucesso. Listagem dos serviços, então ele apresenta que eu posso alterar essas informações ou até registrar um pagamento, desde que eu faça o cadastro desse serviço, né, eu fiz o cadastro do serviço, fiz o cadastro da fatura, fiz o cadastro do serviço, detalhei ali tudo direitinho, e aí eu venho aqui e coloco o número do processo da empresa, ó, eu estou falando sobre registrar o pagamento, da unidade, e aí ele me dá quais são as faturas ali que estão disponíveis. Eu vou pegar essa que a gente cadastrou de 1.200 e faço aqui, ó, registrar o pagamento, tá? Então, a partir disso, eu registrei esse pagamento, posso colocar aqui uma ordem bancária e uma data, tá? Então, ele fica cadastrado isso. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo, Daniel? Tranquilo, Isa? Tá certo. Pronto, então eu fiz esse detalhamento. Quando eu coloquei ali um valor de telefone, quando eu coloquei um valor que eu me referia a um telefone, eu estava vinculando a um telefone que já estava cadastrado, então é importante eu ter esse telefone cadastrado. E onde é que a gente pode fazer esse cadastro do telefone? É aqui nessa aba, tá? Desculpa, de telefonia. Então eu vou fazer um cadastro rápido aqui de um telefone, só para mostrar aqui para vocês. Então, vou deixar aqui o DDD 84, que eu não me lembro agora de cabeça de vocês, apesar de ter aqui 32, né? Vou botar aqui 32. Tem aqui no rodapé um telefone aqui. Então, a gente coloca aqui, ó, 9999 737, botar 78. Unidade pagadora, vou botar aqui 150003, porque é aquela do meu contrato. A unidade de localização 150003,
a descrição desse telefone. Lembra que eu falei assim, olha, aqui no catálogo, quando estiver lá no portal público, vai aparecer uma informação aqui sobre o que vocês buscarem. Telefone de serviços gerais, telefone da unidade de informática, da unidade de setor ali de pagamento, alguma coisa assim. Essa descrição que a gente colocar, é o que vai aparecer, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, telefone, serviços gerais, serviços, vou botar aqui, EISA. Vou botar esse aqui, fica mais fora do nominal. Então, vou colocar como um celular, perfil do telefone, 300 minutos com bloqueio. Lembra que a gente tem um local em que a gente cadastra esse perfil? Então, vai depender do tipo de serviço que vocês têm aí. 500 minutos ou ilimitado. Vamos botar aqui ilimitado. Aí sim, aqui determina se esse número vai para o portal público ou não, tá? Caso seja marcado como público, poderá ser consultado por qualquer pessoa. Então, eu vou colocar aqui sim e vou cadastrar. Tá? Então, esse telefone agora passa a constar. Se a gente for ali, ó, no catálogo de telefonia, constar catálogo, e colocar aqui, telefone, ele vai aparecer. Eu já tinha cadastrado um anteriormente, um telefone 01, e esse foi o telefone que eu coloquei, telefone de serviço EISA, tá? EZ aqui. Se eu for lá para o portal público, vale a mesma coisa, ó. Eu vou sair aqui, vou para o portal público, telefone, eu vou buscar pelo nome telefone, e ele vai me dar os dois telefones. Se eu buscar aqui, ó, serviços, ele me dá o telefone, tá? Vamos ver só EZ, se ele busca com 2 letras. Não, ele não busca, eu acho que precisaria de 3. Mas, então, aqui, ó, se eu buscar serviços, ele aparece, tá? Esse telefone. Então, muito cuidado, assim, esse é um ponto bem delicado e importante. Quando se tratar de telefone, se botar público, aparece para todo mundo, mas não é só interno, aparece também no portal público. Então, tem que ter muito cuidado quando for com telefonia celular, assim, né? Para esse número não ser perturbado de forma que não agrade, assim, a quem o utiliza. Vou logar aqui de novo. Ele fica disponível lá para o catálogo dentro do CIPAC, mas ele fica disponível também num catálogo público, com uma abrangência bem maior, assim, de consulta, né? Então, é importante atentar para isso. Vamos lá, aqui, da parte do serviço, a gente falou, então eu vou cadastrar aqui, adicionar uma nota fiscal, tá? Para vocês verem um pouquinho desse vínculo também aqui, ó, eu vou colocar aqui como 16, ele vai buscar o contrato primeiro, para depois a gente vincular essa nota fiscal a esse contrato. Então, vou colocar aqui uma tradicional, um número de série 1, vamos colocar aqui um número que eu vou lembrar, colocar aqui 200, botar R$180, a gente achar fácil. Na data de hoje, se eu tivesse uma teste, a unidade beneficiada, lembra que eu falei que tem que ser uma unidade dentro do meu contrato, outra vez, a integração ali sendo bem importante. Essa tela, para quem já utiliza o módulo de contratos, é uma tela muito bem conhecida, assim, né, já é uma tela usada. Deseja utilizar saldo de vigências anteriores, aí isso é uma coisa mais específica do contrato em si. A gente determina aqui qual é o mês de referência, qual é o ano de referência e qual o valor, e qual o total desse valor, dessa nota fiscal, é específico para a telefonia. Então, vamos colocar aqui que esse total é de R$180 mesmo. Então, eu adiciono esse valor aqui, eu vou inserir essa nota, e vou continuar e concluir confirmar esse cadastro, tá? Então, a partir daí, essa nota já está disponível, eu posso cadastrar um processo de pagamento. Então, eu venho aqui, eu digo qual é o número do contrato, né, um contrato de despesa, esse, ó, aquela nota 141401, tá vendo? Tá aqui, como pendente de pagamento. Eu venho aqui e seleciono essa nota,
continuo, digo aqui as informações do contrato, então, tipo do documento, eu vou colocar aqui um memorando, para facilitar aqui a informação, inserir um documento físico, uma data de hoje, documento original, número de folhas, eu vou inserir aqui, eu vou inserir um arquivo, esse documento aqui, e vou colocar uma pessoa como assinante, eu vou buscar aqui um servidor de outra unidade, vou pegar aqui, tem o Denilson Fonseca, que ele é, eu vi aqui que ele é de serviços gerais. Eu coloco, fecho aqui, e vou continuar. Opa! Isso é o que a gente nunca quer ver, né? Que é um comportamento inesperado aqui, na hora de colocar. Eu fiz esse teste. Deixa eu retirar ele aqui para ver uma coisa. Posso colocar o seu, Daniel? Pode sim. Tá, é Daniel Rocha. Rocha, né? É o último aí. Esse aí. Tá. Vamos ver se vai dar esse aí de novo aqui. Ele ficou bravo comigo aqui. Então, ele aqui vai continuar e ele vai concluir esse processo de pagamento, colocando para a unidade que se quer especificar. Eu tinha feito mais cedo um pouco um registro desse do processo, até vou pegar aqui, ó. Nesse mesmo contrato 6 de 2016, eu tinha colocado aqui uma nota, nessa data de hoje, tá vendo? Ele funcionou direitinho, tá, Daniel? Eu acho que foi algum ponto pontual, alguma coisa pontual, e depois eu vou tentar identificar o que foi, mas eu tinha feito esse cadastro, e aí eu entrei aqui, ó, com uma Telemar, ele fez o cadastro, coloquei o assinante, e ele tem essa informação do processo em si. Então, se a gente fosse buscar aqui o despacho para pagamento desse contrato 447 aqui de 2016, eu tinha feito esse. Deixa eu ver se eu pego o número dele aqui, o número completo, rapidinho. É 2016-73. Então, ó, a aba de telefonia aqui que eu falei que existe dentro do módulo, ó, ele tem as mesmas funções lá da telefonia, tá? Então, quando eu venho aqui, eu vou verificar o despacho 447, 2016, 73, vamos ver se ele me apresenta aqui. Oh, ele não tem, eu acho que por conta daquele CI, ele não quer apresentar aqui. Mas seria o mesmo formato do processo de pagamento que tem ali dentro do módulo de contratos, tá? Então, na aba de telefonia, se eu quisesse vir aqui para consultar o catálogo, a consulta daqui é a mesma consulta que tem no portal administrativo, tá? Então, ele me daria todos os telefones, com uma diferença, aqui, de fato, ele vai apresentar todos os telefones, porque eu estou como gestor, estou dentro da aba mesmo, tá? Para visualizar aqui algumas informações, por exemplo, tem esse carregar as contas telefônicas aqui, que eu falei que depende de um arquivo, aí esse arquivo vai vincular todos os telefones que tiverem cadastrados na unidade, aí ele apresenta aqueles dados, colocando por ligação mesmo, tá? O que foi que aconteceu com cada uma das ligações. O perfil dos telefones, onde eu disse que a gente pode cadastrar ali a questão dos 300 minutos, a questão com bloqueio, sem bloqueio, se é limitado, se não é limitado, se esse é um plano para o telefone fixo ou para o telefone móvel, tá? Então, ele mostra isso. Detalhamento da linha telefônica. Então, eu vou botar aqui, ó, 9999, desculpa.
Deixa eu buscar aqui. Aí ele me apresenta as informações desse telefone que eu cadastrei. Então, ele tem os dados aqui do DDD, se é um telefone público ou não. Quando eu venho aqui, ó, deixa eu ver aqui, um relatório, visualizar a fatura de telefone, não, esse aqui, do consumo por modalidade de ligação. Então, vamos botar aqui todos. E aí ele me dá aqui quanto foi o consumo, ele me faz um gráfico aqui mostrando quanto foi esse consumo do telefone. Então, gasto por unidade com detalhamento, né, de cada um dos números. Deixa eu, aqui. Mensais com telefonia. Celular. 150003. Aí ele me dá o celular. Desculpa. Eu acho que ele depende daquele processo de pagamento para ele poder me dar, e aí ele me retirou aqui a informação. Quando eu venho aqui na consulta por empresa, por exemplo, se eu pegar aqui a Telemar, ele me dá um relatório, aí aqui sim, que é um relatório sintético por empresa, ele me dá aqui as informações por fatura, né, aquela que a gente cadastrou, ele me diz aqui qual é o total, e a outra fatura, o total, ele vai detalhando aqui por localidade, inclusive. Então, na localidade, no mês de setembro, teve um gasto de R$ 1.200. Então, na localidade, nessa outra aqui, né, que teve, ele teve um gasto no mês de janeiro, porque eu tinha cadastrado a fatura para janeiro, de R$ 1.000. Então, digamos que num contrato desse aqui, num relatório desse aqui, vocês quisessem identificar por campos quanto é que foi esse gasto, tá? Eu estou falando aqui de telefonia como um dos exemplos, assim, porque é o mais complexo, mas a gente teria também como cadastrar aqueles outros serviços que eu falei. Pode ser de energia elétrica, pode ser de fornecimento de água. Então, eu teria um contrato assim, onde eu pudesse, na hora que eu busco aqui por empresa, ele me fornece essas informações de todos os campos, né? Então, se eu tivesse aqui um de fornecimento de água e cadastrasse como localidade cada um dos campos, eu teria mês a mês como é que foi o gasto desses campos para esse contrato. Então, eu sei que é um relatório gerencial assim, bem importante e que faz bastante diferença no dia a dia. Alguma outra pergunta? Vocês têm mais alguma pergunta? Querem saber alguma outra coisa, alguma outra informação especificamente sobre essa questão desse módulo ou com essa integração que tem na parte de contratos? Alguém tem alguma dúvida, gente? Ele é bem tranquilo, né, com relação a isso, e realmente dá algumas informações, assim, sobre essa questão de telefonia, mas realmente vai depender muito de como é que a UFSJ gostaria de trabalhar essas informações, gostaria de ter esses dados, tá? Como deu ali meio-dia, aí fico por conta dessas dúvidas de vocês, eu só preciso passar aqui a questão da apresentação, né, que tem um link para quem quiser fazer a avaliação, seria importante fazer, e fico aberta aí para se alguém tiver alguma coisa em específico que queira perguntar. Esse link eu passo para você, tá, Daniel? Vou passar ali pelo link do chat, e aí, se alguém quiser fazer depois, ou alguém que não tenha conseguido pegar agora para fazer, aí você pode passar. Sempre importante essa questão da avaliação. E uma pergunta, gente? Hoje não é feito nenhum controle desse tipo, assim, com relação à telefonia dentro da instituição.
Certo. Daniel, quer que continue? A gente fica aguardando um pouco, ou a gente já pode encerrar? Não, podemos encerrar, que eu salvei aqui também, depois eu coloco no YouTube. Tá joia, então. Tá Tá bom. certo? Muito Tá bom. obrigado, Eise, Obrigada, todo viu? mundo participando Ok. aí, Juscelio. Valeu, gente. Boa tarde a todos. Valeu, gente. Falou.